Porque por diversas vezes nós somos questionados. Eu falo assim, pô, mas você é uma corretora de seguros? E ao final desse programa, que foi um programa de 6 meses, que foi quando a gente começou, a gente já conseguiu ficar entre as 3 melhores startups do estado naquele ano. Nosso mantra, né, nosso nirvana, como a gente mesmo diz, é o pagamento de conta com um clique, né? Olá, bem-vindos ao Brain Session, podcast da Brain Innovation, que a gente fala sobre muitas coisas legais, inovação, agilidade, novas tecnologias, liderança e também sobre o mundo das startups, né? A gente está aqui com 3 startups que são aceleradas dentro do nosso Venture Build, agora Telecom Venture Build. Eu vou deixar inclusive o link aqui, né? Vocês que estão nos acompanhando há mais tempo, viu o primeiro episódio em que o Wellington Borel, junto com o Uber Hub, o Ferdinando, e também com a Portão 3, estava aqui falando sobre esse universo do mundo das startups. A Algar, gente, há bastante tempo já tem um relacionamento forte com as startups. A gente teve uma Venture Capital no passado, em que a Hold investia de maneira oportunística em oportunidades que eram levados para a Hold. A família também colocava o dinheiro em como family office em algumas oportunidades que entendia que era interessante, mas foi há 2 anos atrás, 1 ano e meio para 2 anos, que a gente decidiu criar um veículo novo chamado Algar Telecom Venture Builder, que tem um formato um pouquinho diferente. Então esse episódio é para a gente falar de 3 aceleradas que estão aqui da Venture Builder, que a gente possa contar um pouquinho da história, e eu fico bastante feliz de dividir essa história com vocês, contando um pouco o que a gente tem feito por aqui. Então se você ainda não nos segue, acesse @BrainSession no Instagram, inscreva no canal do YouTube ou nos siga lá no Spotify. E hoje nós estamos aqui com o Felipe da Granto Seguros. Bem-vindo, Felipe. Muitíssimo obrigado, NASA. Muito feliz de estar aqui no Brain Sessions, colaborando um pouquinho, trazendo um pouquinho aí de conhecimento e pegando muita coisa aqui e aprendendo com vocês. Muito obrigado. Estamos aqui também com o Vinícius, da Neutra Mais. Vinícius já está numa startup um pouco mais técnica, né? Bem-vindo, Vinícius. Muito obrigado, NASA, aí. Muito obrigado, pessoal. Também estou muito feliz aqui de estar dividindo essa mesa com vocês. É um ambiente de ecossistema muito inovador, a gente consegue aprender muito, ainda mais eu, que sou novo, né? Estou aqui aprendendo, então estou sempre pegando experiência com esse pessoal e agradeço aí pelo convite, pessoal do Brain Sessions. Muito bom, estamos também com Gilson, né? Aí já os cabelos brancos, assim como eu, já está dizendo um pouquinho do que conhece desse setor de energia, né? E a partir do setor de energia conseguiu criar uma fintech interessante, que é a BioApp. Bem-vindo. Obrigado, NASA. Obrigado pelo convite. Uma satisfação grande estar aqui com vocês. Como você mesmo falou, compartilhando um pouco da nossa jornada, da nossa experiência, né? A gente que já tem uma jornada longa, ocupando várias posições e agora enfrentando o desafio de empreender, né? Conhecendo os desafios de segmentos diferenciados, né? E trocando, aprendendo, conhecendo novas experiências e trazendo aqui todo para o nosso dia a dia as experiências que o Brain oferece para a gente como um ambiente de inovação, um ambiente de construção, um ambiente de formalização e concretização de negócios. Obrigado. Muito bom. Eu vou deixar aqui com vocês, gente, o link da Algar Telecom Venture Builder. A gente vai falar um pouquinho sobre essa jornada toda, né? A gente decidiu acelerar startups em fases diferentes, então em fase de validação, em fase de desenvolvimento, em fase de tração. Então nós temos aqui essa representação nessa mesa de startups em estágios diferentes, e eu começo trabalhando aqui com o Felipe um pouquinho sobre a Granto, né? A Granto tende a resolver uma dor real e uma dor que todo mundo que lida com a burocracia financeira e a burocracia de seguro, sobretudo, e garantias, tem uma dor real e a Granto resolve isso, né? Então você pode falar um pouquinho o que é a Granto Seguros, qual que é a dor latente que ela resolve e em que fase vocês estão dentro desse processo que eu comentei de validação, desenvolvimento ou tração. Perfeitamente, NASA. Muito bacana você trazer esse contexto, tá? Olha só para você ter uma ideia. A Granto ela é uma insurtech, né? O que é uma insurtech? É uma empresa que trabalha com tecnologia em seguros, certo? Então, o que a gente faz? A gente facilita a contratação de seguros. E é muito engraçado isso, porque por diversas vezes nós somos questionados. Eu falo assim, pô, mas você é uma corretora de seguros? Na KNAI, sim. Na KNAI nós somos uma corretora de seguros, mas o nosso contexto é de uma empresa de tecnologia.
por efeito de regulamentação da SUSEP, nós temos que ter a nossa atividade principal como uma corretora de seguros, né, para poder distribuir produtos de seguros no país. Bom, com relação ao problema, e aí é uma coisa muito importante, né, você endereçar a sua solução para algo que seja relevante. É isso que vai fazer a diferença e é isso que vai trazer escalabilidade no seu modelo de negócio. Então, sempre a gente tem que buscar um grande problema. E olha só que bacana isso. 80% das empresas no nosso país não chegam no 10º ano de operação. Tá? 50% não chega ao final do 2º ano. Então, a gente tem uma taxa de mortalidade empresarial altíssima no nosso país. E, obviamente, não é somente o contexto de seguro que vem a resolver esse problema, mas ele tem uma participação relevante nesse cenário. Tá? Diante de qual aspecto? Cauções onerosas, né? Depósitos judiciais, passivo judicial em si, e a gente procurou trabalhar, né? Procura democratizar um produto de seguro que já existe há mais de 40 anos no nosso mercado e que consequentemente acabou sendo mal trabalhado pelo canal de distribuição. Pegamos esse produto e endereçamos ele através de tecnologia, facilitando a contratação, retirando as barreiras de burocracia e descomplicando o processo de contratação. Isso foi o que a gente acabou, então, pegando esse contexto de problema e trazendo essa solução ao mercado. Tá? E aí a gente hoje já se encontra em um momento um pouco mais maduro. Se a gente pensar nas fases de uma startup, né, então aí eu vou ter ideação, validação, vou ter a operacionalização, né, vou ter o estágio que a gente está hoje, que é justamente a atração, para depois chegar ao momento de escalabilidade. Nesse cenário, nesse contexto de tração, é onde a gente já começa a buscar investimentos no mercado, né, para fazer sentido a gente chegar à escalabilidade. E não somente procurando capital, mas procurando o smart money, né, que é justamente as pessoas por trás do dinheiro, né, quem vai te facilitar os caminhos nessa jornada. E diante desse contexto, a gente acaba encontrando muita gente boa, né, incluindo aí o pessoal da Algar Telecom Venture Builder. Maravilha. E vocês estão vendo que resolver uma dor real é mandatório, né, para o setor, principalmente que a taxa de mortalidade das startups ultrapassa essa estatística dos CNPJs no Brasil, ou seja, startups têm uma taxa de mortalidade maior naquele vale da morte, enquanto estão validando ou seguindo para os primeiros contratos. Então faz sentido você ter uma builder por trás, ou buildar com alguém que tenha relevância, tenha marca e principalmente tenha base de cliente, base de vendedores. Então, hoje a Algar Telecom Venture Builder, né, a gente resolve algumas teses específicas para a Algar Telecom, entre elas toda a parte de digitalização desde a jornada de compra ao pós-venda, da venda ao pós-venda, a evolução da tecnologia e novos negócios. Então você vai ver aqui na mesa startups que estão ajudando para dentro de casa, mas também pode ser endereçado para a base de cliente, e startup que vai ajudar na operação em si, como é o caso da Neutra Mais. Tá? Então o Vinícius puder falar um pouquinho, né? Quem é a Neutra Mais, o que ela se propõe resolver no mercado de telecom e como que vocês encontraram aí na Algar Telecom Venture Builder um parceiro para evoluir essa fase que você está, que é a fase de validação e pré-operação. Assim, eu gosto sempre de introduzir quem está vendo, porque é o seguinte, nós fomos criados através de uma startup, né? Nós somos uma startup chamada Bimo, que é a dona da Neutra Mais. E por incrível que pareça, nós somos uma startup muito jovial, né? Nosso grupo ali é constituído de mais ou menos 20 pessoas e são todos da mesma faixa de idade minha ali, cerca de 20 e poucos anos. Então, às vezes eu fico impressionado porque no lugar que eu estou, as pessoas que têm a quantidade de vida, que têm experiência em startup, eu tenho de vida, sabe? E aí a gente criou, através de um programa chamado Corredores Digitais Mais Clusters Econômicos, que chegou com um problema para a gente, né? A gente foi no edital e tudo mais, e através desse problema a gente criou essa solução, a Neutra Mais, que é uma solução que se propõe a resolver o problema do provedor de internet. Tá? Hoje em dia a gente sabe que a grande maioria dos provedores de internet tem problema com ociosidade da sua rede, ou seja, uma infraestrutura que está ali, está estabilizada, está sendo utilizada, porém tem muitos pontos ociosos e ele precisa pagar para manter aquela infraestrutura ativa todos os meses. E isso gera custos para ele. A gente possibilita com que o provedor consiga subir esses pontos ociosos na nossa plataforma
de maneira geolocalizada, e outros provedores que querem alugar estes pontos disponíveis, esses pontos ociosos, eles têm a oportunidade, né, obviamente, de alugar. Então, o mesmo provedor ele pode tanto disponibilizar a infraestrutura dele que está ociosa, como também pode alugar a infraestrutura de um outro provedor. Então, só para você ter uma noção de um caso assim mais genérico para a gente poder explicar, basicamente, se você é um provedor e diz o seguinte: pô, eu tenho uma quantidade de clientes que está comigo há 5 anos, clientes fiéis, e esses clientes vão se mudar de cidade, por exemplo. Eu vou perder os meus clientes? Não. Se você souber para onde os seus clientes vão e naquela cidade existir provedores que disponibilizam infraestrutura ali ociosa, você pode alugar a quantidade exatamente que você quer, sem mais, sem menos, e continuar atendendo os seus clientes. Outro caso também muito interessante é, por exemplo, eu tenho ali uma CTO, né, que são as portas que ligam os clientes, e por acaso os clientes ali, 20 clientes, por exemplo, brigaram com uma operadora. Eu vou trocar de operadora porque eu não gostei e tal, beleza. Aquela operadora vai acabar ficando com 20 portas ociosas agora. Só que ela pode disponibilizar essas 20 portas, o provedor pode pegar e alugar aquelas 20, continuar atendendo, a operadora continua com as portas alugadas, o provedor ganha 20 novos clientes e os clientes mudam e fica todo mundo feliz, todo mundo sai ganhando. Então, assim, foi uma solução que a gente criou através de, né, obviamente, a gente teve ajuda nesse processo. E ao final desse programa, que foi um programa de 6 meses, que foi quando a gente começou, a gente já conseguiu ficar entre as 3 melhores startups do estado naquele ano. E através disso, lá dos avaliadores, eles viram muito potencial. E aí ele falou: cara, eu vou te indicar para um cara que eu conheço, que é o Borel, né? E aí o Borel entrou em contato com a gente lá e tal, perguntou um pouco mais sobre a nossa solução e tudo mais. E ele se interessou, e aí hoje nós estamos aqui, né, junto da Algar, tentando trazer um novo futuro aí para o mercado de provedores de internet. Muito bom, muito bom. E direto do Ceará, isso? Direto do Ceará. Apesar de que eu sou da Chapada Diamantina, na Bahia, porém hoje eu moro no Ceará e foi lá que eu encontrei os meus atuais sócios. Foi lá que a gente formalizou a nossa startup. Maravilha. Para vocês terem uma noção, hoje no Brasil nós já temos mais de 10 mil ISPs, que somaram a base de clientes desses SPs, né, é maior do que muita operadora grande por aí. Então, é um mercado endereçado grande. Cada operadora, por maior que seja ou menor, tem um endereçamento de um mercado de atacado, né, que é trabalhar junto com os ESPs. E com certeza uma solução dessa com inteligência digital em cima de uma rede fixa ajuda a trabalhar a gestão de ativos. Né? Exatamente. Parabéns aí pelo trabalho da Neutra Mais. Agora a gente já vai para um modelo de fintech, né? Meios de pagamentos digitais. Eu acho que a maioria desse indicador que a gente tem visto que tem mudado, né, das pequenas empresas terem sobrevivido durante a pandemia, tem a ver com o digital. Sim. Então eu não podia mais abrir meu estabelecimento, mas eu sabia que era possível entregar um produto para alguém, mas tinha o desafio de cobrar essa pessoa no digital. Né? Isso tanto um pequeno empresário, né, o dono de um estabelecimento pequeno, quanto os grandes também, com a chegada do Pix, por exemplo, se viu a necessidade de antecipar pagamentos ou de facilitar pagamentos digitais em uma tarifa que parece ser bastante interessante em relação às outras. Né? Então fala um pouquinho para a gente, Gilson, do que é a BioApp, o que vocês têm revolucionado no mercado de fintech e de meios de pagamentos digitais. Fazendo um link, Nasa, com o que Felipe e Vinícius falou, né, rebate em palavras como competitividade, né, e eficiência. Quer dizer, as empresas hoje, nesse mundo de transformação que você mencionou rapidamente, elas buscam esses 2 parâmetros. Né? Você precisa ser mais competitivo, você precisa ser eficiente para agregar valor, seja para o seu negócio, seja para o negócio do seu cliente, seja para a experiência do seu cliente. Né? Nesse contexto aqui, quando nós pensamos a BioApp, né, e concebemos o nosso modelo de negócio, a gente pensou em trazer realmente essa competitividade e eficiência para trazer agregação de valor, né, seja para a empresa, seja para o cliente. E aproveitando todo um movimento de inovação que o próprio Banco Central
comanda no país, que é o movimento de Open Finance, que é um movimento que traz um processo de abertura, de democratização, de criação de novos serviços, modelos de negócio para atender as demandas financeiras, né? A gente passou por um momento de pandemia, como você mesmo falou. Como é que eu vou fazer o pagamento? Como é que eu vou oportunizar um canal digital, né? E além disso, a própria experiência de vida de cada um de nós aqui diz o seguinte, né? A tendência é cada vez mais multiplicação de aplicativos, contas chegando de todas as formas, de todos os meios. Como é que você pode ter tudo isso de uma forma simples, integrada, na mão, promovendo um processo super fluido de pagamento? O nosso mantra, né, nosso nirvana, como a gente mesmo diz, é o pagamento de conta com um clique, né? Quem não gostaria de receber a sua conta e com um clique pagar uma ou até todas as contas ao mesmo tempo? Foi pensando nisso que nós concebemos o BioApp, que nasceu como um PFM, né, um gerenciador pessoal financeiro, né, dentro de um conceito, mas aproveitando todo esse motor de pagamento, nós falamos, vamos levar essa experiência para o canal digital das grandes empresas, oportunizando o aplicativo da empresa, o canal do e-mail, o canal do WhatsApp, o canal, enfim, qualquer canal digital, trazendo uma jornada de pagamento, por um lado, simples, mas com um custo extremamente mais baixo, oportunizando e priorizando o Pix, que hoje é o sistema de pagamento de sucesso, não só no Brasil, mas é um case de referência no mundo, né? Quando você vê os dados do Pix, são dados expressivos, não só em transação, volume, enfim. E pegando essa esteira e estando alinhado às inovações de ponta que a gente vê no mercado financeiro, é essa proposta que a gente tem dentro do BioApp para trazer de diferencial para esse mercado. Seja uma utility, seja uma grande rede de varejo, seja um e-commerce, ou mesmo outros segmentos, como segmento educacional, segmento de saúde, enfim. Nós temos olhado diversos segmentos dentro da nossa jornada de estruturação do nosso negócio. Muito bom. Eu que estou também com meus cabelos brancos aqui, eu lembro do compre com um clique. O quanto que foi revolucionário nos e-commerce e marketplace, né? Aquela estratégia de você fazer um cadastro único, cadastrar um meio de pagamento único e simplesmente comprar com um clique produtos de recorrência, sites que você já tem confiança. E agora eu estou imaginando o pague com um clique, né? E a ideia de você usar a câmera para facilitar isso, copiar automaticamente para o seu banco e no futuro, né, que a gente vê as integrações, principalmente dos bancos com os aplicativos do tipo WhatsApp, a gente poder ainda facilitar isso mais ao alcance de um clique, né? A burocracia, ou o que a gente chama no mundo da tecnologia, as fricções, tem nos levado a um cansaço mental de ter que copiar isso, colar em tal lugar, clicar em tal lugar, confirmar do banco que conferir a data. E sempre, né, a instituição financeira ela tende a te levar para um caminho onde ela está mais confortável do ponto de vista de tarifas e de toda essa estratégia. E o Pix ele vem para retirar essa burocracia, é uma estratégia positiva, né? Sem dúvida alguma, a experiência do usuário é primordial nesse processo. Então você oferecer uma experiência fluida, como você mesmo usou o termo, né? Fricção, sem fricção, né? Porque imagina, todo mundo tem a sua conta, chega a ser um absurdo das pessoas receber a conta por e-mail, imprimir o e-mail e pagar na conta na casa lotérica. E a gente acha que isso é uma exceção? Não, tem grande parcela desse país que faz isso. Então, às vezes você pega o e-mail, chega ao cúmulo de imprimir o e-mail para poder fazer a leitura no aplicativo do celular. Quer dizer, um processo muito burocrático, cheio de fricção, e você consegue fazer isso de uma forma tão simplificada, praticamente assim, um clique você clicou, automaticamente a conta está verificada, autorizada, paga. E nós não estamos falando de algo que vai acontecer, já é possível acontecer, nós já temos isso tudo desenvolvido na nossa solução. Muito bom. E vale lembrar que a BioApp foi a primeira investida da Algar, Telecom Venture Builder, então nós começamos o relacionamento já há um tempinho e tem aprendido bastante com vocês, tá? O Borel, né, que lidera esse tema aqui dentro, ele tem tido muito sucesso
numa aproximação com esse ecossistema, de fazer uma inversão completa do modelo de venture builder no país. Que ao invés de você simplesmente lançar sua tese em ecossistemas existentes e esperar que alguém chegue até você, que você vai fazer aquela filtragem para saber se tem alguém que te interessa no meio daquele tanto de gente que cadastrou, ele inverteu a lógica, né? O Borel hoje tem o passaporte aí as milhas de voo estão carimbadas porque ele está rodando o Brasil todo fazendo um pitch reverso. É diferente contar a história da Algar, contar uma história de uma telecom de 70 anos e a partir dessa história mostrar que a gente precisa do ecossistema de startup para evoluir e ao mesmo tempo o nosso ativo ajuda vocês a crescerem, isso é uma estratégia matadora, né? E aí eu queria que o Felipe comentasse um pouquinho disso, que você já passou por outros estágios, de outros anjos investindo em você, de outras instituições tendo acesso a esse processo de construção, né? Como que é chegar a uma empresa de um grupo centenário como é a Algar, de uma empresa de telecom que tem 70 anos e começar um processo de tração junto com a gente, né? Para quem está nos ouvindo aí, de acreditar que isso funciona, né? Sem dúvida, Nasa. Bom, eu vou contextualizar aqui um pouquinho da história da aproximação da Agranto, né, com a Algar Telecom Venture Builder. É engraçado porque a gente está falando de buildagem, então buildagem ainda é uma fase bem no early stage, bem inicial, né, de uma startup, e a Agranto já não estava nesse momento. Inclusive a Agranto já havia passado por rodada de investimento, um pré-seed, né, que é um pré-capital semente. E nós fomos investidos por uma Venture Capital, que é uma empresa de capital de risco, um fundo de capital de risco, no caso a Bossa, né, a Bossa Invest. A Bossa Invest, no evento dela, no Bossa Summit, nos colocou na mesa com a Algar Telecom Venture Builder, né? Então, olha só o tanto que funciona o ecossistema, né, para aproximar, para realmente mapear essas oportunidades. Isso é real, isso é um fato. Diante dessa concepção, dessa aproximação, a Granto, que já estava em um estágio operacional naquele momento, né, visando uma atração, o estágio seguinte, de repente chega uma empresa, né, de buildagem. Qual sentido faz da sua aproximação, né? Não é capital. Você não está procurando estruturar as áreas, pelo menos nós, Granto Seguros, não estávamos procurando isso. O que a gente estava buscando? A gente estava buscando desafios. Desafios, quais desafios? Uma companhia centenária, certo? Que é reconhecida, né, pela pujança em inovação, né, por ser a primeira em diversas situações. E pela proximidade, eu sou bairrista, né, eu sou de Uberaba, então a Granto nasceu em Uberaba, né, a nossa sede está lá. A gente tem uma influência muito grande da Algar, né? Veio de CTBC, passou para o rebrand da Algar, enfim, a família, né, Garcia, ela tem uma influência muito grande com relação ao que a gente é hoje, com relação à digitalização, aos avanços empregados nessa jornada. E naquela ocasião, quando nós fomos apresentados, né, bom, a gente olhou e tinham ali 3 verticais para a gente poder apresentar a nossa solução para Algar, e essas verticais foram apresentadas num pitch reverso. Então, olha só que bacana, o Borel estava levando ali a tese de investimentos, né, da Algar Telecom Venture Builder para que fizesse uma captação ativa e não reativa, né? E isso chamou muita atenção nossa. Nos aproximamos naquela ocasião e identificamos que havia um pilar que a gente conseguiria vamos colocar aí, nos conectar, né? Que é a divisão de novos negócios. Os desafios de uma grande companhia, eles não estão voltados somente ao presente dela, aquilo que ela tem hoje, muito pelo contrário, né? A gestão estratégica, o time de visão, né, da companhia, ele está voltado para o jogo daqui a 5, 10, 20 anos. E qual que vai ser esse jogo? Voz e internet? Acredito que não somente, né? Quando você tem nas suas competências, no comportamento da organização em si, o cliente no centro, e é o que a gente encontrou em comum das nossas operações, então, culturalmente, a Granto e culturalmente, a Algar, né, compatibilizam dessa competência de colocar esse valor do cliente no centro, você tem que priorizar o quê? As necessidades do seu cliente, e não somente o produto que hoje você possui.
E quando você começa a olhar para essas necessidades e a possibilidade de você já trabalhar com uma companhia, com uma marca ilibada, né, de mercado, que tem uma carteira de milhões de clientes ali, pessoas físicas, pessoas jurídicas, que no caso da Granto, né, faz a venda ali para o B2B, que é empresa para empresa, né, vendas de empresa para empresa, você encontra uma grande oportunidade. Então é a fome com a vontade de comer, literalmente. Pô, uma grande companhia ela tem uma necessidade hoje, né, de criar vantagens competitivas, diversificar receitas e não ficar somente em cima daquilo que ela tem hoje. Seguro é uma excelente oportunidade, né? Eu costumo brincar e a gente participa de alguns hubs de inovação, né? A Granto também faz parte do Moon Hub, que é do Agitech Innovation, né, da PwC, né, antigo Agitech Garage. E aí a gente está falando de um hub exclusivo do agro, né? Que uma empresa, uma insurtech, né, que trabalha com seguros contratuais e judiciais está fazendo dentro de um ambiente do agro? Pessoal, insurtech, seguro, fintechs, crédito, pagamento, é camaleões de mercado. Todas as empresas, todas as pessoas, se não consomem, vão consumir um dia. Ponto. E aí está uma janela grandiosa de oportunidade que a gente observou naquela ocasião dessa aproximação. Então, né, diante de uma oportunidade, diante de interesses compatíveis, para que a gente pudesse juntar aí essa fome com a vontade de comer, né, a Algar e a Granto. Excelente. E é um ponto positivo, porque o agro ele é gigante no país, né? 30% do PIB é o agro. Então, o Moon é uma iniciativa maravilhosa em Uberaba. Para quem não conhece, a gente vai deixar o site aqui do Moon Hub. A Agitech Garage, agora PwC, né? Agitech Innovation agora. Tem transformado o mundo das startups do agro. 750 startups do agro em Piracicaba, agora espalhando pelo país inteiro. E realmente é uma iniciativa fantástica. Fintech e também essa parte do seguro, ele vai transformar qualquer setor, né? Diferente um pouco, né, da Neutra Mais, que já está ligada a uma segunda tese nossa, da nossa Venture Builder, que é a transformação do ativo, da plataforma tecnológica. E nós estamos celebrando esse ano, gente, a troca de 100% da malha metálica por fibra ótica. Olha só, tanto que a telecomunicações ainda tem esse legado antigo, né, daqueles cabos que passavam junto ali com energia, gás e água. A gente retirou agora, completa esse ano, 100% da retirada da malha metálica e agora 100% fibra. E 5G já é mais de 50% das localidades, a gente já está com 5G instalado. Agora a gente fala de começar um trabalho de novas conectividades, como Sigfox, LoRa, Narrowband IoT, satélite de baixa órbita, ou seja, tem um mundo para lidar com a evolução da tecnologia de uma telecom de 70 anos. Então, queria ouvir um pouquinho de você, como que a Neutra Mais enxergou na telecom, né, na Algar Telecom e, sobretudo, num caminho da Algar Telecom Venture Builder, uma maneira de ajudar a gente a transformar aí esse ativo em mais dinheiro, né, principalmente, e diminuir essa ociosidade. O que brilhou os olhos? O que brilhou os olhos de vocês aí? Tá, eu gosto de começar falando que sucesso só vem antes do trabalho no dicionário, né? Então, eu acho que resiliência é uma palavra muito forte que a gente tem que ter para poder estar sempre buscando novos negócios, buscando novas oportunidades. E a gente, como Neutra Mais, busca sempre tentar trazer o melhor para o nosso cliente, né? E a gente sabe porque o cliente é aquele que molda o seu negócio. É ele que diz o que ele está gostando, o que ele não está gostando. E você começa a tentar modular aquilo para tentar trazer uma melhor experiência de usuário para ele, né? E assim, eu como uma pessoa que atuo na área do marketing, principalmente na empresa, mas também estou muito coladinho ali com os desenvolvedores da minha equipe, a gente tenta sempre estar mudando essas coisas. E quando a gente relaciona isso com a Algar, a gente percebe uma empresa de telecomunicação muito antiga e que tem um know-how muito grande no mercado e tenta atingir uma área muito grande e faz isso com uma qualidade de excelência muito grande, né? Apesar de ainda também ali estar sempre melhorando, sempre buscando novos negócios. Inclusive a gente fez uma visita, né, ontem lá na Algar, e eles fazem uma comparação muito bacana entre um poste antigo e um novo, que é o 5G.
né? A anteninha bem pequenininha, um negócio compacto, então tá tudo muito ligado a isso. E não se engana, a Neutra Mais, além de trabalhar hoje principalmente com rede neutra, a gente também hoje já tem um roadmap, que para quem não sabe seria o seu planejamento ali de negócios para daqui a tanto tempo, né? Você quebra em várias etapas. Então a gente também tem uma ideia de abarcar esse mercado de 5G depois que a gente se consolidar nesse mercado de rede neutra. Então é primeiro telefonia fixa para partir para telefonia móvel, né? Então a Algar foi uma empresa que está ajudando muito a gente, porque a equipe hoje que a gente tem, que a gente trabalha junto, é uma equipe muito solícita. É um pessoal que ajuda muito, sabe? Que está sempre ali à disposição para tentar trazer novos negócios. Tanto é que a gente está aqui hoje fazendo conexões, né? Por exemplo, eu que sou do Ceará, mas falei, não, vamos estar lá porque aquilo ali é a oportunidade. Eu costumo dizer que você precisa de 5 coisas para você poder realmente assim, mudar o seu negócio, alavancar. Você precisa sempre buscar novos lugares, porque novos lugares te levam a novas pessoas, que te levam a novas ideias. Isso te leva a novas ações que vão te levar a novos resultados. Então, se você está sempre buscando isso, fazendo esse ciclo, você consegue estar mudando ali o modelo do seu sistema, né? E como Neutra Mais, a gente está buscando isso junto da Algar, tentando ali nos conectar, né, com a parte da fibra da Algar, para poder disponibilizar isso para outros provedores, né? Porque a gente sabe que hoje tem muito provedor que quer estar atuando nesse mercado. Tem gente que nem é provedor, mas que pode ver uma chance ali e fala, pô, eu gostaria de atuar e utilizar essa infraestrutura. Se você não tem nem 5 mil clientes, a Anatel não te exige licença. Então, o que é que eu preciso para ser provedor? Ter vontade, entra lá na plataforma, se conecta a Neutra Mais, né? Você vai ter ali uma infraestrutura disponibilizada e tudo mais, então você consegue adentrar nesse mercado hoje com muita facilidade, né? Sem contar que também você ajuda na questão de poluição visual. Hoje em dia você vai nos grandes centros, o que você mais encontra são fios jogados ali, o pessoal passa fio por cima de fio, e existe regulamentação para aquilo. Só que muitas pessoas não ligam, né? Porque é mais barato, eu não vou fazer da maneira correta e vão sair sucateando. Então a Neutra Mais também vai ajudar a resolver os problemas. Porque é o seguinte, se alguém já passou fibra por ali, se alguém já fez isso, como no caso é Algar, que tem uma região enorme, espalhada por todo o Brasil, para que você vai puxar a fibra de novo? Sabe? Passar por cima e tudo mais. Você vai gastar dinheiro, vai ter que ficar pagando por muitos anos, precisa manter o cliente ali. Então, já passaram um fio por ali. Você só precisa chegar até a ponta final, que é o cliente que você quer atender, e aluga a quantidade de portas que você quer. Então, você consegue ajudar todo um ecossistema. Muito bom. Interessante vendo o Vinícius falar, né? Porque isso me remete a vários outros movimentos que a gente está vendo no mercado, né? Estava aqui pensando, né, a descrição do modelo de negócio dele. Ele vai ser um grande provedor sem ter 1 quilômetro de rede lançada, né? E a gente vê isso também, por exemplo, no setor de energia. Eu que tenho uma origem no setor de energia, a gente já se fala, por exemplo, em distribuidora de energia digital. Sim. Uma empresa que já comercializa, já transaciona energia e não tem 1 quilômetro de rede, não tem uma obrigação regulatória junto ao regulador, né? Enfim, são movimentos que a gente vê no mercado, né? E que vão transformando a sociedade como um todo, né? Isso é sensacional, né? A gente sempre faz aquela brincadeira assim, não sei o que, a Neutra Mais é uma corretora, vocês compram de quem quer vender e vende para quem quer comprar, ou é um Uber de provedor. Então, assim, é a mesma coisa. A Uber é a maior empresa sem carro, a iFood é a maior sem restaurante, a Airbnb também não tem um hotel. Quem sabe também a gente não chega lá sem ter uma única infraestrutura, né? Mas ajudando. Não precisa reinventar a roda não, pessoal. Vinícius. Só facilita a conexão entre as pessoas que você consegue chegar lá. Exatamente. Muito bom, muito bom. E queria agora falar um pouquinho da BioApp, né? A BioApp, ela resolveu escolher um nicho de mercado que tem recorrência, porque a gente paga conta de água, energia, gás e telefone todo mês. Não tem jeito, né? E os boletos também chegam, tá? Os boletos não param de chegar, né? Se tem uma coisa que é certa, é o boleto que vai chegar, né? Depois de ter menino ainda, eu tô com 2 meninos lá, os boletos só aumentam, gente, só aumentam. E a gente sabe que excluir o aplicativo do banco não exclui sua dívida, viu? É verdade, é verdade. Conta um pouquinho dessa estratégia, né, de ir para utilities como um todo, né, gás, energia, telecom e água, e quais são os futuros nichos. Né? Você já comentou um pouquinho dos e-commerces, depois um pouquinho de marketplace, os sites, né? Um gateway de pagamento ele não tem fronteiras, não é isso?
Exatamente. Isso, quando a gente começou o negócio, né, a gente estava muito focado no segmento, sendo bem sincero, até de utility elétrica, né, que era a nossa origem, né, que é o pagamento de conta, né, que é um processo que é doloroso, que é impactante para o negócio da empresa, né? Qualquer saving que você tem aí, qualquer economia que você proporciona no negócio, a gente fala que é na veia, né? O retorno vem na veia do negócio, né? Então, a partir daí, a gente começou a pensar e começou a verificar que a fronteira não tinha limite, né? Pô, mas se eu faço isso para energia, eu faço para água, eu faço para gás, eu faço para celular, para comunicação, e posso fazer para e-commerce, posso fazer para varejo, enfim. Aí onde você tem um volume grande de transação e obviamente, por que um volume grande? Né? Um modelo de negócio onde a gente tem um ganho por transação, vamos dizer assim. Né? Então, quer dizer, o ganho maior está num volume. Mas mesmo quando você projeta esses volumes, e aí você vê a quantidade de recursos que tem na mesa. E aí você fala, pô, tem um negócio aqui. E um negócio que num primeiro momento a gente não via uma priorização. Apesar de você ver a fronteira digital dos bancos e de outras carteiras e tudo mais, o processo de pagamento de contas é algo que não era priorizado, não era relegado, era colocado num segundo momento. Opa, temos aqui uma oportunidade, né? E ao desenvolver o motor, né, muitas vezes a gente conversando com as próprias utilities e tudo mais, né, pô, por que não levar isso para a utility, aproveitar esse motor? Por que ela não pode, colocando no seu canal de relacionamento do seu consumidor, proporcionar esse ganho de escala para o seu negócio, num primeiro momento, e por outro lado, uma experiência para o cliente muito mais fluida? Foi essa estratégia que nós pensamos ao levar esse nosso motor de pagamento para o segmento de utilities e para outros segmentos, né? Tanto que nós temos conversado com vários players, né, de mercado, e eu brinco que os nossos sonhos é encontrar a nossa marca, que é o Pagar, né, nos diversos e-commerces, nos diversos aplicativos, né, nos sites de todas as grandes empresas de água, energia, celular, enfim, onde você realmente faz um processo de pagamento que traz esse ganho atendendo os dois lados, né? Isso foi a nossa estratégia. Ao mesmo tempo, pensando no seguinte, bom, Open Finance, ganhando um processo de acesso a dados financeiros, um processo onde você, de forma regulada, atendendo os requisitos do Banco Central, você vai acessar lá o gateway do Open Finance, controlado pelo Banco Central, promovendo um acesso, por exemplo, a mais de 100 instituições financeiras, que nós somos agnósticos bancários, então nós não temos vinculação a algum banco específico. O Open Finance traz essa potencialidade, permite que eu leve para qualquer banco, para qualquer carteira, para esse consumidor de qualquer banco, qualquer carteira, fazer o pagamento da sua conta ou da sua compra por meio do nosso gateway de pagamento. Isso também traz uma potencialidade muito grande na nossa visão, porque permite com que eu democratize. Todos podem usar o nosso gateway de pagamento. E isso é um ganho que está vinculado filosoficamente ao conceito do Open Finance, né? A você explorar esses modelos de negócio. Então a gente começa a falar em Open Finance, Open Economy, e dentro de uma tendência, né, você já deve ter ouvido falar do Open Everything, né? Sim. Do OpenX, né? Que a gente vê que é uma tendência cada vez maior e uma tendência onde você vê segmentos se cruzando, né? E até em cross economy, né? Negócios se fundindo, enfim. Então existe uma potencialidade enorme aí em termos de futuro e proporcionando também o tratamento dessa informação, que é a inteligência de dados, né? Quer dizer, como é que eu posso personificar, como é que eu posso entregar um produto para o Felipe, para o Vinícius, para o NASA, como é que eu posso entender o seu perfil diferenciado, como é que eu posso, para uma concessionária como uma empresa como a Algar, fazer uma personificação de serviços, entendendo o perfil desse cliente, a forma como ele trata a economia dele, trata os pagamentos dele. Então isso abre possibilidades para vocês, né? E a gente até viu isso como um grande potencial dentro desse nosso relacionamento e das fronteiras que um grupo como a Algar pode abrir dentro desse modelo de Venture Builder, né? Como o Felipe falou, do Smart Money, né? Promovendo essa inteligência dentro dos negócios.
Maravilha. E nós temos mais de 1,5 milhão de clientes, né? E o Grupo Algar como um todo, a gente for pensar 3,5 milhões de clientes, né? Então, principalmente o turismo, não sei se a gente já falou do turismo aqui, mas o Grupo Aviva, né? Depois vocês entram no site do Grupo Aviva, a gente recebe 2 milhões de clientes por ano no Grupo Aviva que pagam seus boletos, que pagam a sua conta, que pagam o seu cheque no final do compra o seu pacote de viagem e que tem lá um boleto recorrente, né? Então já deixa um desafio, Alessandro, né, CEO do Grupo Aviva, nós vamos bater lá com a BioApp para falar um pouquinho sobre facilitar meios de pagamento, né? O Alessandro tem uns desafios enormes também na parte de fricção, né? Porque nas férias você não quer fricção. No momento das compras das suas férias, você não quer fricção. E já é chato pagar a conta, né? Isso. É aquela dor, né? Vamos ser sinceros, né? Quando pinga ali, você quer... Mas se você pode pagar rapidinho, a dor passa logo, né? Maravilha. Então, Alessandro, a gente vai te procurar lá. O Borel, junto com o pessoal da BioApp, vai bater 2 milhões de clientes por ano. E aí, eu vou fazer o jabá, né? Claro que eu estou aqui vendendo para o Alessandro, mas se você ainda não conhece a Costa do Sauípe ou o Rio Quente Resorts, tire as suas próximas férias e vai nos visitar. Nós somos o maior complexo hoteleiro do país. E, modéstia à parte, principalmente para quem tem criança, venha para o Goiás, venha para o Rio Quente Resorts. Eu recomendo, leva a família. E agora eu queria, né, que o Felipe contasse um pouquinho para a gente, para quem está nos assistindo agora é para aquela câmera lá, Felipe. Você é uma startup, está começando o desafio de resolver uma dor real, encontrou algo que te move a ser empreendedor. Qual que é a importância de ter pessoas chaves durante esse caminho? Seja um anjo, seja um professor que vai te orientar, depois seja a família te apoiando, né? Eu sei que você trabalha com parte da sua família na sua startup e principalmente no momento certo ter uma builder, né? Uma venture builder te apoiando nesse processo. Conta um pouquinho aí para o empreendedor. Olha, o processo de se encontrar gente boa, né? Esse que é a grande pegada. Isso não é um segredo, né? Isso é um fato, é uma realidade que você não chega sozinho a lugar nenhum, tá? É um fato. Isso eu trago muito na minha jornada, Nasa. Então, assim, eu sou um empreendedor, estou no meu 3º empreendimento, tá? Nos meus 2 primeiros empreendimentos eu quebrei, né? O primeiro eu quebrei bem rápido e fiquei miseravelmente falido durante 6 anos. E qual foi o aspecto disso? Eu achei que eu era autossuficiente em tudo. No financeiro, em vendas, em tudo, né? Então já estava tudo certo para dar errado naquele momento, né? No segundo quebrei porque eu não li contrato. Então agora sim, aprenda, tire um tempo, leia, né? Coloque na mesa para você poder avançar. E agora eu estou no meu 3º empreendimento, né? Tudo é validação nesse jogo de empreender, no jogo do startupeiro, né? Um termo que ficou, né? Até gera um pouco de magia, né? Diante desse contexto e tal, mas tudo é validação. Então a pesquisa científica volta ao jogo, né? Volta a esse cenário para que você possa tratar, incluindo as suas relações. Pessoal, a importância de você se relacionar bem, ela é muito superior à tecnologia, muito superior. Tecnologia, NASA, é um meio, é um grande apoio, é um meio que a gente tem, mas ela nunca vai ser o fim das relações. Então sempre em uma ponta e na outra ponta vão ter dois seres ali querendo resolver um problema, alguém com uma solução e alguém com uma necessidade, né? O fato de você encontrar boas pessoas, te amparar, trazer conhecimento, né? Trazer complementariedade, é isso que a gente busca, inclusive quando a gente vai buscar sócios, né? Não adianta você ter 2 bons vendedores na empresa, não, muito pelo contrário, você precisa de alguém ali que é do comercial, alguém que é mais ali de execução operacional, enfim, um cara postado, outra pessoa ali no financeiro, né? Alguém voltado ali para a cultura e para pessoas, complementariedade. E quando você vai buscar o dito do Smart Money, você vai buscar justamente isso, pessoas que vão complementar você, que vão te levar a um passo além daquele momento que você está, né?
Eu achei muito bacana a abordagem que o Gilson, né, que o Vinícius aqui fizeram, e no contexto também que eu trouxe, né, olha, o que é ali do encontro, né, com a Algar Telecom Venture Builder e tal. Olha só, a Algar está validando. Ela está validando com as startups que ela está se aproximando. Isso é zelo, isso é cuidado com o cliente dela. Porque ela está buscando soluções que vão prover esse cliente amanhã. Né? Diante desse contexto, você chegou a falar também de carteira de clientes em si, e inclusive eu falei da aproximação da vertical de negócios. O negócio do Gilson, né, o negócio aqui do Vinícius, né, a gente está falando de ganhos de eficiência operacional, em seguros também. Né. A Granto, para você ter uma ideia dessa aproximação com pessoas, a gente tem um propósito. É isso que faz me levantar da cama, você entendeu? Não é o lance de sextou, é segundou. Né? Você ter tesão de levantar e de ir trabalhar, de ir executar aquilo que antes estava num papel somente. Né? Ela tem um propósito de transformação que é um propósito grandioso, né? É de mudar o mundo dos negócios. Então, acabar com essa patifaria de que empresa vai morrer metade em 2 anos e começar a ajudar essa mola propulsora que a gente tem no nosso país, que é feita através das empresas. Eu não estou falando de grandes empresas não, pessoal, estou falando do PME, que é responsável aí por 70%, 75% da empregabilidade que a gente tem no nosso país. A gente vai conseguir chegar a avançar a partir do momento que a economia também vai destravando com relação a esse contexto. E em cima disso, não somente olhando os clientes, por exemplo, da Algar, mas com quem que a Algar se relaciona. As soluções da Granto, por exemplo, que são feitas, né, de forma massificada no mercado público, né, em relação a garantias para quem vai participar, para quem vai executar um contrato público, em relações privadas de grandes empresas solicitando garantias para pequenas empresas ou médias e também outras grandes empresas que vão prestar serviço para ela, que é o caso da Algar, ela tem fornecedores, que são empresas. Olha só que legal. Você se aproximar dessas pessoas em si, dos seus clientes, né, utilizando, embasando tecnologia, a gente conseguiria chegar em uma pessoa se eu fosse bater na porta de cada empresa. Aqui é um movimento contrário. Aqui a gente bate na porta, por exemplo, da Corporate Algar, e a Algar tem uma cadeia com milhares de fornecedores. E ela cascateia essa solução, essa requerência para os seus fornecedores, trazendo eficiência operacional para ela, e a contrapartida impulsionando a cultura que vai fazer com que essas empresas quebrem menos dentro do cenário. Então, voltando aí ao contexto de você se aproximar de pessoas que complementem a sua visão, que te impulsionem. Eu falo que não existe motivação, né? Motivação é algo intrínseco, ninguém te motiva. Né? As pessoas podem, no máximo, te instigar, te incentivar, né? Mas não te motivar. Motivar é você, né? Motivar é algo seu. E você precisa de pessoas, de instituições, como o Algar Telecom Venture Builder, como o Brain, né? Como o Grupo Algar em si, para que possa te instigar essas startups a resolver problemas verdadeiros, grandes problemas, né? Em contrapartida, colocando quem? Cliente no centro. É isso. Então, se aproximar de pessoas para poder te levar sempre à frente, a um estágio melhor, a superar desafios e que te possam complementar. Maravilha. Muito obrigado pela explicação. Então, se você, startup, quer conhecer um pouquinho mais de como trabalhar conosco, acesse algartelecomventurebuilder.com.br. Nós vamos deixar também um e-book falando a diferença que existe entre Venture Capital e Venture Builder. São 2 bichos diferentes que no Brasil, sobretudo nesse momento, em que o crédito está cada vez mais caro, está diminuindo um pouquinho, né, de final do ano para cá, mas ainda continua caro. A buildagem parece ser uma aposta estratégica das companhias como o Grupo Algar, né, do que apostar simplesmente o capital de risco. Tem mercado para todo mundo, mas a gente tem visto essa tendência e é nela que nós estamos surfando. Então eu queria agradecer muito a presença de vocês. Vocês estiveram aqui no nosso dia, né, da gente receber as startups, conhecer as estruturas, conhecer a Algar Hold, o Brain. Sejam sempre bem-vindos, né, quem vem de perto, quem vem de longe. E que a gente possa, em um futuro breve, né, ver essas startups voando cada vez mais alto,
a nossa carteira de investimento aumentando e sendo sucesso para todo mundo. Muito obrigado pela presença. Fala um pouquinho como que o pessoal que está em casa pode encontrar você nas redes sociais e também para conhecer um pouquinho da BWEP, depois da Neutra Mais e da Granto. Perfeito. Nós estamos disponíveis em todas as redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. Temos lá todos os nossos contatos. Temos o nosso site também, onde a gente está disponível para contato. Podemos abertos a trocar experiências. O Felipe colocou um pouco a jornada dele aí, onde a gente também pode compartilhar essa experiência de empreender, que é uma jornada difícil, né, no contexto de país que a gente tem, mas que é extremamente gratificante, né, principalmente no sentido de você que está construindo alguma coisa, né. Então, pessoas são fundamentais, ideias são fundamentais, relacionamentos fundamentais, né. Vinícius colocou um ponto, né, Vinícius? Cobra que não anda não engole sapo, né? Então por isso que a gente está aqui, né? E quem não é visto não é lembrado. Então por isso que nós estamos no podcast aqui do Brain. Então estamos à disposição de todos vocês, tá ok? Obrigado. Obrigado, viu, pela oportunidade. Eu acho que eu começaria dizendo o seguinte, que empreender não é para todo mundo, mas um grande empreendedor pode vir de qualquer lugar. Eu acho que é uma jornada de muita resiliência que você tem que passar. E muito importante o ponto que o Felipe tocou, porque uma coisa que eu gosto sempre de bater na tecla o tempo todo é sobre as pessoas que estão no seu redor. Porque, por exemplo, eu tenho 22 anos de idade, olha a mesa que eu estou sentando. Então, se eu estou aqui é porque eu tenho uma equipe que está me dando suporte ali atrás. Você tem que saber que você não sabe tudo, mas que existem pessoas que podem te ajudar e estar dispostas, né, a te auxiliar naquilo. Quando a gente começou a nossa startup, a Bimo, eu não tinha o que para oferecer, água, café, mas as pessoas acreditaram na ideia, no sonho, e a gente começou a alavancar juntos e começamos a crescer e hoje a gente está aqui. E você falou um ponto interessante, você que quer trabalhar com a Algar, às vezes você fala assim, mas trabalhar com a Algar, uma empresa desse tamanho, não, onde é que eu estou aqui agora? Então prova que a Algar é uma empresa acessível a pessoas de todos os lugares e todas as idades. Se o seu negócio vale a pena e resolve uma dor real, mesmo que não seja, por exemplo, a gente tem uma conexão muito grande com a Algar porque é telecomunicações e tudo mais, mas mesmo que o seu negócio não seja naquele viés específico da Algar, se fizer sentido, você vai estar aqui também. Então, a gente estava ali agora conversando com um pessoal muito importante, então foi uma coisa muito bacana. E para quem quer acompanhar um pouco mais da nossa jornada, conhecer um pouco mais, até porque eu sou o cara de marketing, então eu tenho que fazer, né, essa jogadinha aqui, vocês sabem. Acompanhe o nosso Instagram, as nossas mídias sociais. Eu lancei um desafio lá no nosso Instagram, do 0 aos 10K, né, para vocês poderem acompanhar, @bimo.dev no Instagram, estamos no LinkedIn, sites, tudo mais. Nós somos uma startup, uma software house, então nós temos várias soluções no nosso portfólio, mas a principal hoje é a Neutra Mais. Então eu só tenho a agradecer aqui ao pessoal, ao convite. Espero poder voltar mais vezes, apesar de ser longe, mas a gente faz o esforço, porque vale a pena. E muito obrigado aí pelo convite da Algar. E muito obrigado, pessoal. E acredite, acho que é believe, né? Então acredite, vai dar certo. Bom, pessoal, Granto Seguros em todas as redes sociais, tá? Felipe Ramos no LinkedIn, então tem lá um perfil ativo, gosto de compartilhar aí essas experiências, conhecimento. Eu acredito muito no empoderamento, né? Então, me considero uma pessoa empoderada pelas pessoas que se aproximam de mim, busco também tá fazendo isso com aqueles que querem receber esse tipo de empoderamento. Obrigado, Granto, BWEP e Neutra Mais. E se você ainda não nos segue, @BrainSession e também @Brain.innovation para seguir o Brain, as nossas vagas. E se ainda não se inscreveu no canal, só clicar nesse botãozinho por aqui. A Tati vai colocar em algum lugar aqui depois. O editor sempre dá um jeito. E também assina o Spotify, tá? Muito obrigado, até breve, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado.